Conforme prometi, eu vou fazer com vocês agora um exercício sobre dilatação térmica dos líquidos. E esse exercício ele tem por enunciado o seguinte: um copo de vidro de capacidade 100 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius contém 98 centímetros de mercúrio a essa mesma temperatura. O mercúrio ele vai começar a extravasar, a transbordar, quando o conjunto atingir que temperatura? Então a situação é a seguinte: se esse copo de vidro estivesse completamente cheio de mercúrio, que não é o caso, a partir do momento que eu começasse a aquecer o conjunto, o sistema já começaria a extravasar. Só que o que acontece é que tem o volume do mercúrio é um pouco menor do que o volume do próprio vidro. Significa que o mercúrio vai ter que ser aquecido até uma certa temperatura e a partir dessa temperatura o extravasamento vai começar a acontecer. A primeira coisa que a gente tem que saber fazer aqui para determinar que a partir de que temperatura o mercúrio vai começar a extravasar, a transbordar, é a gente estabelecer um critério para que o mercúrio comece a transbordar. Portanto, como o mercúrio não preenche completamente o espaço deste copo, deste recipiente de vidro, o critério que deve ser satisfeito para que, a partir daí, o mercúrio comece o seu extravasamento é o volume final do recipiente tem que ser igual ao volume final do líquido. Então, a partir do momento que o volume final do recipiente for idêntico ao volume final do líquido, o recipiente vai estar completamente cheio e a partir deste momento o extravasamento se iniciará. Pois bem, para relembrar algumas propriedades de dilatação volumétrica dos sólidos e dos líquidos, eu pretendo mostrar para vocês que o volume final do recipiente é o volume inicial dele mais a variação de volume, isto é, o volume final, o volume que ele vai ter, é o volume que ele tinha, mais o volume que aumentou. Isso aqui vai ser igual ao volume final do líquido, pelo mesmo raciocínio, é o volume final, o volume inicial dele, mais o quanto que ele dilatou, mais a variação de volume do próprio líquido. Lembrando que a variação de volume, não somente de líquido, mas de qualquer coisa, é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. E eu estou lembrando isso a vocês porque aqui aparece a dilatação, a variação de volume, e aqui também. Então eu preciso substituir esse troço, inserir esta expressão nesta equação onde aparece a variação de volume. É o que eu vou fazer agora. O volume inicial do recipiente mais variação de volume do recipiente é tudo isso aqui, ó. É o volume inicial do recipiente vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Isso vai ser igual ao volume inicial do líquido, mais a variação de volume do líquido, é o volume inicial dele, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura. Na prática, eu vou fazer o seguinte, eu dei uma descidinha aqui nessa linha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou calcular propriamente a temperatura final. Eu vou calcular a variação de temperatura desse sistema. Eu vou calcular o quanto que a temperatura do sistema vai aumentar para atingir aquela condição que eu havia estabelecido no início. Então, digamos que eu calcule o ΔT, a variação de temperatura, que é a mesma para os dois, porque eu não tenho como aquecer mais o mercúrio do que o vidro. Vamos imaginar que eu calcule esta variação de temperatura e a variação de temperatura seja de 30. Isso significa que a temperatura vai ter que aumentar em 30 graus para que o mercúrio comece a transbordar. Ou seja, aumentar em 30 é pegar a temperatura inicial e somar com a variação de temperatura. Resumo da ópera, o que eu vou calcular aqui é a variação de temperatura. E aí eu vou pegar essa variação de temperatura e vou somar com a temperatura inicial para obter a temperatura final. Então, a partir desse momento eu vou começar a trabalhar com a substituição de dados nesta expressão aqui. O volume inicial do recipiente é o volume inicial do vidro, que é 100. Mais o volume inicial do recipiente, que é 100, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, do vidro, que é 9
vezes 10 na menos 6, vezes o ΔT que eu vou determinar. Isso aqui vai ser igual. Volume inicial do líquido, que é o mercúrio, ele tem 98 centímetros cúbicos, mais o volume inicial do líquido é 98, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, que é o mercúrio, né? É 180 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura. Muito bem. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com a matemática dessa situação, vou fazer as alterações necessárias e vou ter assim, ó, 100 mais 900 vezes 10 na menos 6 vezes o ΔT. Isso aqui vai ser igual ao 98 mais o produto de 98 por 180, que dá 17.640. Vezes o 10 na menos 6, vezes o ΔT, que representa a variação de temperatura. Agora, com o objetivo de calcular o ΔT, eu vou deixar número tudo de um lado e o ΔT, que é a minha incógnita, do lado oposto. Então, eu vou manter o 100 do lado esquerdo do sinal de igualdade, 98 eu vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Isso aqui vai ser igual ao 17.640 vezes 10 na menos 6 ΔT, que já estava do lado direito. Aí eu vou descontar do 900 vezes 10 na menos 6 ΔT, que eu trouxe do lado esquerdo para este lado com o sinal trocado. Pois bem, o 100 menos o 98 dá 2. Aqui a gente vai ter este termo descontado deste aqui vai dar 16.740 vezes 10 na menos 6 vezes o ΔT. Agora, com o objetivo de facilitar uma divisão que eu já vou fazer, eu vou escrever esse número da forma correta da notação científica. Porque a notação científica nos afirma que o número que está à frente do 10 não pode ser um número maior do que 10. Então eu vou deslocar a vírgula até que ela fique atrás do 1, e aí o 16.740 vai se transformar em 1,6740. Como a vírgula deslocou-se 4 casas para a esquerda, eu vou pegar o expoente, que é menos 6, e vou aumentar em 4 unidades. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2, vezes o ΔT. Como aqui a gente vai chegar num resultado aproximado, eu vou pegar aqui e escrever este número com uma precisão de 2 casas após a vírgula, de tal maneira que o resultado não vai mudar sensivelmente se eu manter o 1,6740 ou se eu arredondá-lo para 1,67. Agora, eu vou fazer a divisão do 2 pelo 1,67 vezes 10 dá menos 2. Porque o 1,67 vezes 10 é menos 2, que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da equação dividindo. Se vocês dividirem o 2 por 1,67, o resultado vai dar algo próximo de 1,19. Agora é só jogar o que eu vou fazer. Vocês estão vendo que esta notação científica está no denominador dessa fração. Então eu vou pegar esta notação e vou levar para o lado de cima. E quando uma notação está embaixo, é carregada para o numerador, ou ao contrário, o sinal do expoente troca. O que era dividido por 10 na menos 2, ao ser multiplicado, torna-se mais 2. Isto significa que a variação de temperatura vai ser igual a 119 graus Celsius. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Eu simplesmente multipliquei 1,19 por 10 ao quadrado, que é 100. E 1,19 vezes 100 dá 119. Pois bem, esta é a variação de temperatura. Só que, na verdade, ele não quer que você determine a variação de temperatura. Ele quer que você determine qual é a temperatura final que deve ser atingida para que o sistema inicie o extravasamento. Portanto, se eu quero a temperatura final, eu pego a temperatura inicial e somo com a variação de temperatura.
a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. A variação de temperatura é de 119. Isso vai dar um resultado de aproximadamente 139 graus Celsius. Aqui está. Esta é a temperatura que o programa pediu para você determinar. Rodrigo, por que você não deu um jeito aqui de, no lugar de ΔT, colocar a temperatura final que eu quero menos a temperatura inicial do sistema, que é 20? Por que você aqui no lugar de ΔT, você não colocou a temperatura final que você quer menos a inicial, que também é 20? Eu poderia ter feito isso. E dá para fazer, obviamente, vai chegar no mesmo resultado, só que vai ficar uma conta um pouco mais extensa. Então, eu acredito que não substituindo ΔT por T menos 20, calculando a variação de temperatura e simplesmente somando ela com a temperatura inicial, eu acredito que fica uma matemática não tão extensa do que se você tivesse substituído ΔT pelo T menos 20. Ok? Muito bem, gente. Então a gente encerra nesse momento a variação, a gente encerra o estudo de dilatação térmica. Ok? Espero que vocês tenham aí aproveitado essas videoaulas. E com o passar do tempo vou colocar mais coisas para vocês no meu canal do YouTube, beleza? Um abraço então.